Então, vamos lá. Mediatriz, repetindo, passa pela metade do segmento, tá? Então, veja que esse segmento aqui passou pela metade do segmento AB, certo? Ó, eu tenho o segmento AB aqui, certo? Esse é o segmento AB. E, passando pela sua metade, passou esse novo segmento aqui, certo? Ele é a mediatriz, tá? No caso desse aqui, o segmento AC, ó, eu tenho essa mediatriz aqui que passa pela metade dela. Tá? Então, bote aí na cabeça de vocês que mediatriz é o que parte o segmento em partes iguais. Como a gente não fala isso em matemática, então é partes congruentes, tá certo? No caso que a gente está estudando com circunferência, ele diz que é para fazer a circunferência em relação aos pontos do segmento. Então, o que foi que ele fez aqui? Ele puxou a circunferência, ó, ligando os três pontos, o ponto A, B e C, certo? Veja que a circunferência está passando justamente pelos três pontos. Como é que eu faço o alinhamento dela? É justamente nas duas mediatrizes que eu tenho aqui. Caso esse polígono aberto, né? Essa questão aqui, ela é aberta por quê? Porque eu não tenho essa linha aqui, ó, que vai de B para C, certo? Se ele tivesse o triângulo formado, deixa eu ajeitar aqui a linha. Pronto. Se eu tivesse o triângulo formado, eu tinha que fazer a mediatriz desse segmento, tá certo? E base nisso, tá? Eu fazia o círculo, certo? Então, o que é que vocês têm que observar quando for fazer a circunferência, se a questão pedir em cima da mediatriz? Vocês primeiro tirem a mediatriz de todos os segmentos, lembrando que a mediatriz é a metade, a parte do centro do segmento, tá? Então, usem a regra graduada para tirar a medida de cada segmento, e aí vocês partem lá na metade, e tracem, certo? Passa um traço. Esse traço é que vai definir a circunferência junto com as vértices. Quem é as vértices aqui? O A, o B e o C, certo? Então, veja aqui, ó, a circunferência ela passou pelas vértices, as três vértices, ó, tá vendo? Ó? Aqui de verde, tá? E também passou pela mediatriz, pelas linhas da mediatriz, certo? Ó, e no caso dessa que eu fiz agora, tá bom? Então, foi só para relembrar na questão da mediatriz. Mediatriz vai repartir o segmento em partes congruentes. Aqueles que esqueceram o que é congruentes, é partes iguais, certo? Então, vamos lá para a matéria de hoje. Ó, vamos lá, que é ampliando o estudo dos quadriláteros. A gente vai voltar aí para a matéria do quinto ano, ou do quarto, que é os quadriláteros, tá? A gente vai só relembrar, porque a gente vai estudar quadriláteros agora com cálculos, em questão de ângulos. Por isso que a gente precisa dar só uma reprisada, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Lembrando para vocês que quadrilátero é todo polígono que tem quatro lados. Lembrando, é quatro lados, não é quatro lados iguais, não. Quatro lados iguais é só o quadrado, certo? Então, nós temos aqui os quatro tipos de quadriláteros que a gente tem, certo? Paralelogramo, o losango, tá? Lembra que o losango ele tem os quatro lados iguais, certo? E veja que aqui, ó, tem um traçado. Vou aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Ó, essas linhas aqui, pessoal, eu até expliquei uma vez em vídeo para vocês. Quando eu coloco essas linhas aqui, riscando os lados, quer dizer que elas todas são iguais. Veja que aqui no retângulo, ó, eu tenho esse lado com duas linhas e esse com uma linha só. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse lado, certo? E esse lado aqui tem o mesmo valor, tá? Já esse e esse aqui também tem o mesmo valor em relação a eles, certo? Então, vamos dizer que aqui tem 10. Então, se eu tenho um traço aqui e um traço aqui, eu quero dizer, e eu digo que esse lado vale 10, automaticamente vocês têm que saber que esse lado aqui também vale 10, tá? Se eu digo que esse lado aqui vale 5 centímetros e ele tem dois traços aqui, e aqui também, então os dois lados, certo? Tem 5 centímetros. Esses traços é só para indicar a questão de medidas. Veja aqui no quadrado que ele tem ó, um traço, um traço, um traço, um traço, certo? Indicando o quê? Que todos os lados são congruentes,
ou seja, todos os lados são iguais, tá? Mesma coisa aconteceu com o losango. Bom, na questão do ângulo, o que é que vocês têm que observar? Que no caso do retângulo e do quadrado, eles aparecem com esse símbolozinho aqui, ó. Certo? Esse símbolozinho aqui. Júlia, que ângulo é esse, Júlia? Liga o microfone. Tá ouvindo, Júlia? Seu áudio não tá saindo, seu áudio. Ô, pai, o meu áudio não tá saindo, não. Pronto, agora tá saindo. Tá saindo? Tá. Que ângulo é esse aqui? É um ângulo reto, 90. Vale. Ah, muito bem. Só 90 não, viu? No, mas pra 90. Não. 90 graus, tá certo? Então, toda vez que vocês verem esse quadradinho aqui, bom, ele indica que é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Nas questões, ele não aparece a medida, ele só aparece esse quadradinho aqui. Então, já tem que saber logo que é um ângulo de 90 graus. Veja que o caso do retângulo e do quadrado, ele tem, desculpa, 4 ângulos retos, não é isso? Cada um deles. Tá bom? No caso do losango, eu não tenho ângulos retos, e no caso do paralelogramo também não tenho como ter ângulos retos. Apenas no caso do retângulo e do quadrado. Tá? É isso que vocês têm que observar. Lembrando sempre, o quadrado tem 4 lados iguais, certo? Então, quer dizer, professor, que se no caso se eu pedir perímetro, do qual eu já esqueci o que seria perímetro, por isso anotem aí aqueles que já esqueceram o que é perímetro, tá? Perímetro é a soma de todos os lados. Repetindo, perímetro é a soma de todos os lados, viu? Aqueles que esqueceram, dê uma anotada aí. Então, o que é que eu faço aqui no quadrado? Apenas soma os 4 lados, ou multiplica por 4, tá certo? Vamos lá descer aqui. Vamos ver agora os trapézios, certo? A gente viu aqui os paralelogramos, e agora os trapézios, 4 lados também. Nós temos aqui um trapézio qualquer, né? Veja que aqui nesse aqui eu não tenho ângulos retos, eu tenho os 4 lados, mas eu não tenho ângulos retos, certo? No caso do trapézio, ele vai ter medidas diferentes. Pode ser que aconteça de um dos seus lados ter medidas iguais, que é o caso do trapézio isósceles, ou seja, ele tem 2 lados iguais e 2 diferentes, certo? Lembrando que no trapézio a gente tem a base maior, que é essa aqui de baixo, e a base menor, tá certo? E o trapézio retângulo. Por que ele é chamado de trapézio retângulo, professor? Porque ele tem os seus 4 lados? Não, é justamente por causa disso aqui, ó. Porque ele tem 2 ângulos retos. 2 ângulos retos, cada um valendo 90 graus. Bom? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ou tá tudo beleza? Yandra? Alguma dúvida, Yandra? Não? Davidson? Pronto, então vamos lá. Olha aí quem entrou, Pedrinho. Tá tudo bem, Pedrinho? Pedrinho, tá me ouvindo, Pedrinho? Alô? Tá me ouvindo? Tô. Chegou que horas na aula aqui? Pegou a matéria ou não perdeu alguma coisa? Cheguei nesse instante. Foi, perdeu o quadrilátero, então. Acho que sim. Pronto, não tem problema não. Quando mandar a gravação, você assiste a aula que perdeu, tá certo? Tá certo. Achou a página do livro? É a 120, 130. Vamos lá, prosseguindo. Quadriláteros que não são nem paralelogramos e nem trapézios, são apenas quadriláteros. Nós temos aí o caso desse losango, que tem, ó, no caso, vocês viram que no questão do losango, ele tem 4 lados iguais, ó, tá vendo? Por isso que tem cada um deles tem um tracinho. Isso aqui indicando que todos os 4 lados são iguais. Já no caso desse losango aqui, né, que é a pipa, no caso, ó, vocês vejam, 2 lados são iguais, que é esses de cima, porque eles têm um tracinho,
né? E esse de baixo, vocês veem, ó, 2 tracinhos e tracinhos. Ou seja, 2 lados iguais só na questão da parte de baixo. Então, por isso ele não pode ser chamado de losango, tá certo? Não confunda. Se caso aparecer isso aqui, e vocês fizerem a medida na regra graduada e derem lados diferentes, em questão de cima e baixo, não é losango, tá certo? Quadrilátero convexo qualquer. Ou seja, veja que eles não têm aqui questão de ângulo reto. Não dá para fazer ângulo reto nem aqui, tá? Nem aqui, porque aqui vai ficar torto, e nem aqui, e nem nessa região aqui, tá? E por isso, então, ele não tem nome, é só um quadrilátero qualquer, convexo. Professor, eu esqueci o que é convexo. Convexo, pessoal, e não convexo é justamente isso aqui, ó. Esse é convexo por quê? Deixa eu apagar aqui. É matéria do 7º ano, ó. Ele é convexo porque se eu passar uma linha aqui, eu não vou ter ela dentro do polígono, tá? Veja que ó, se eu passar outra linha no seu segmento, também ela não vai para dentro do polígono. Já no nosso amigo aqui, se eu continuar a linha, no caso dessa aqui, ó, vou continuar essa linha aqui desse segmento, ó, eu vou passar ela por dentro do polígono. Então, esse aqui é um não convexo, tá? Quando a linha não vai para dentro do polígono, né? Se eu continuar a linha e não for para dentro do polígono, é um convexo. Quando a linha passa para dentro do polígono, que foi acontecer com esse aqui, com o nosso amigo aqui, ele é um quadrilátero ou um polígono não convexo, tá certo? Só aí para relembrar essa questão aí do 7º ano. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Ô, Rafael, não entendi, não. Pode O que é que repetir? você não entendeu, Júlia? Esse é o último que tu falou, convexo. Convexo, não convexo? Tá certo. Então, vamos lá. É. Pronto, deixa eu repetir aqui. Pronto, vamos lá. Deixa eu apagar e eu vou repetir bem direitinho para você. Ó. Os polígonos, pessoal, eles podem ser simples e fechados, só, apenas, que é o caso dos quadriláteros que a gente está estudando aqui, tá? No caso da questão de polígono convexo e polígono não convexo, é a seguinte forma. Se vocês pegarem a regra graduada e forem usar ela para continuar o segmento, ó, eu tenho esse segmento aqui, ó, desse lado aqui do quadrilátero, certo? Se eu fosse continuar ela, em vez de parar aqui na vértice, ó, pronto, continuei. Veja que quando eu continuo, ela não vai para a parte interna do polígono. Se eu continuar aqui, ó, também não vai. Se eu puxar aqui, também não vai, certo? Ó, a mesma coisa aqui, ó. Nem aqui, ó, nem aqui e nem aqui. Veja que nenhuma dessas partes foi para dentro do polígono. Então, isso é polígono convexo. Vale para o quadrilátero, vale para o triângulo, vale para qualquer um dos polígonos, certo? O que é que eu fiz aqui? Eu continuei o segmento, mas ele não passou para a parte de dentro, ou seja, ele não passou dentro do polígono, no caso aqui, do quadrilátero. O não convexo é, ó, veja aqui, eu vou continuar esse segmento, ó, quando eu vou continuar, passo direto, ó, e ela está dentro, passando por dentro do polígono. Então, isso aí é não convexo. Se eu fizer isso aqui também, ó, vou apagar aqui para vocês enxergar, ó, vou continuar o segmento de reta essa aqui, ó, veja que eu estou passando por dentro, estou cruzando o polígono. Então, quadrilátero não convexo. Toda vida que o segmento, se eu quiser continuar ele, passar por dentro do polígono, e no caso do quadrilátero que a gente está estudando, ele é não convexo. Entendeu agora, Júlia? Entendi, eu anotei já. Tô? Pronto. Ele diz assim, o que é que vocês vão fazer para casa? Ó? Notem aí. Dever de casa. É a 129, tá? Vamos fazer a 24 e a 25, certo? Dever de casa, página 129, 24, 25. Página 129. Atividade 24, 25 para casa. Certo? E
a página 130, que é a questão dos desenhos, certo? É a 26 e a 27. Essa 26 vai fazer, faça desenhos indicando um quadrilátero qualquer, aí vocês desenham um quadrilátero qualquer, tá bom? Do jeito que vocês acharem necessário aí. Um quadrilátero que seja paralelogramo. A gente estudou os paralelogramas agora, ó. Ou seja, esses são os exemplos de paralelogramas, tá? Isso aqui. Cuidado quando você for desenhar um quadrado. Ah, professor, desenhei um quadrado. Aí você vai e desenha um quadrado, só que você bota aqui medidas diferentes. Você bota aqui 5, 6, 5 e 4. Isso não é um quadrado, tá? Ele é um paralelogramo, mas eu quero que, se você for desenhar um quadrado, tem que ser todos os lados iguais. Ou seja, desenhar um quadrado, eu comecei com 5 centímetros aqui em cima, então todos os outros têm que ter 5 centímetros, certo? Quando é maior o tamanho na questão de cima ou menor de baixo, aí é na questão do retângulo, tá? E também cuidado se for desenhar um losango. Tem que ser todos os lados iguais também. No caso, é só o quadrado e o losango que tem todos os lados iguais, certo? No caso da C, ó, um quadrilátero que seja o trapézio. Pronto, tá aqui os exemplos de trapézio que a gente estudou, certo? Pode usar. Aí vocês especificam qual trapézio vocês desenharam, certo? E no questão na D, um quadrilátero que não seja nem paralelogramo e nem trapézio, que foi esse último que a gente estudou. Posso desenhar um quadrilátero não convexo? Pode. Que bom que vai desenhar, porque aí já é sinal que já entenderam. Não é isso? A 27. Assinale apenas afirmações verdadeiras. Todo retângulo é paralelogramo. Tome cuidado com essa questão 27. Essa questão 27 é pegadinha, tá? Essa questão 27 aqui, eu sempre boto ela na prova para pegar os alunos que não prestam atenção. Por isso, antes de responderem ela, vocês tomem cuidado, porque ela tem um jogo de questão de português aqui, certo? Então, ela é pegadinha. Não caiam nela, tá? Vamos lá para características de um quadrilátero convexo, ou seja, que eu não tenho os segmentos passando por dentro do polígono, certo? Vamos lá. Considerando esse quadrilátero aqui, vamos ver essa questão aqui, ó. Vou ajustar aqui. Pronto. Questão 28 da página 131. Coloque aí que a gente vai responder junto, certo? Pegue logo aí papel e caneta. Lapiseira, no caso, também, para riscar o livro. A gente vai fazer a página 130, algumas questões com 131 comigo aqui. Tá seu livro, Lívia? Ah, muito bem. Usem a lapiseira e depois vocês passam ali para o caderno. Usa a lapiseira no livro, que vocês passam o livro limpo. Enquanto eu resolvo aqui junto com vocês. Ô, tio, eu tô sem lapiseira aqui, vai ter que ser caneta mesmo. Não, então não risque o livro, não. A não ser que você Vou não vá fazer ver. no caderno. Não, vou fazer no caderno. Então pronto, faça no caderno. Pronto? Ó. Considerando que este quadrilátero ABCD indique quantos e quais são os elementos dele. Por que é um quadrilátero ABCD? Porque é justamente os seus 4 pontos. Essa é a indicação do quadrilátero. A gente pega e bota os seus 4 pontos. A indicação do triângulo, no caso, vocês têm que desenhar o triângulo, certo? Bonitinho na frente antes de botar os pontos, viu? Não se esqueça. Quando for triângulo, vocês desenham um triângulo, como eu fiz aqui, e botam os 3 pontos do triângulo atrás, tá? No caso do quadrilátero, não precisa. Por que eu tenho que fazer isso? É só para fazer uma diferenciação. Bom? Então, vamos lá. O que é que ele diz aqui? Ó? Considerando este quadrilátero ABCD, indique quantos e quais são os elementos dele. O que é que ele quer aqui? Letra A, lados. Ora, se é um quadrilátero, quantos lados ele vai ter? Apenas 4. Isso aí, desde o 4º ano, você já deve saber de cara, não é isso? Agora, quantas vértices? O que seriam as vértices, professor? As vértices, pessoal, são isso aqui, ó. São as questões que tem atrás dos ângulos. Então, no caso aqui, eu tenho as seguintes vértices. Vértice A, tá? Eu tenho a vértice B. Eu tenho a vértice C. E tenho a vértice D. Tá certo? Mas, professor, não eram os pontos? Também. Pontos, vértices e ângulos.
tá? A gente faz essa indicação. Na questão dos ângulos, é que vai mudar só uma coisinha quando a gente for indicar, eu já explico, certo? Então, vamos lá. Eu tenho lados, eu tenho 4. Vértices, então, eu tenho 4 também. Tenho aqui, quais são as vértices? O A, o B, o C e o D, tá? Diagonais. Professor, o senhor ensinou no 7º ano, já esqueci. Diagonais, pessoal, são segmentos que vão dentro do polígono, saindo de uma vértice para outra, tá? No caso, dá para eu fazer as seguintes diagonais aqui, ó. Vamos lá. Eu vou da vértice A e dá para ir para a vértice C. Isso é a diagonal, tá? Isso que eu tracei agora é a diagonal. Ah, então, professor, dá para eu ir do A para o D? Não dá. Porque do A para o D é o seu lado, ó. Já está traçado aqui. E diagonais tem que passar por dentro do polígono, certo? Então, qual é o outro tipo de diagonal que dá para puxar aqui? Apenas do B para o D. Pronto. Então, quantas diagonais eu tenho? Apenas 2, tá? Diagonais desse quadrilátero, eu vou ter apenas 2. O que seria diagonal? Sai de uma vértice para outra internamente. Não vão inventar, como eu já vi em algumas questões, a pessoa fazer assim, de B para C, aí faz essa curva. Não existe isso, certo? Isso aqui não existe. Diagonal é apenas em linha reta. Eu sei que a minha não está reta, mas finge que estão, tá? No caso de vocês, use a regra graduada. Aqui, no caso, eu não tenho como usar, tá? Então, no caso aí, eu tenho 2 diagonais apenas. E ângulos internos? Os ângulos internos eu já fiz aqui, ó. Já até botei os círculozinhos. Isso aqui são os ângulos internos, tá? O ângulo é aquele que vocês usam o transferidor para tirar a medida. Então, no caso desse quadrilátero, eu tenho os seguintes ângulos internos. O ângulo interno A, o ângulo interno B, o ângulo interno C e o ângulo interno D. Se o senhor pedir a indicação, como é que eu faço? Bota a letra que você vai dar para o ângulo e um chapeuzinho em cima. Isso aqui é a indicação do ângulo interno A. Tá certo? Se fosse indicação do ângulo interno B, bota a letra maiúscula, não pode ser minúscula, chapeuzinho em cima. E tá feita, então, a indicação do ângulo interno B. Professor, o senhor falou da diagonal, e se o senhor pedisse a indicação da diagonal, como é que eu faço? Simples. Como é um segmento de reta, vocês vão botar as letras que vocês puxaram a diagonal e um traço em cima. Da seguinte forma, ó. Eu fiz a diagonal de A para C. Ó, A, C e traço em cima. Certo? Professor, eu fiz o traço e botei uma seta. Tá certo? Não, não tá certo, tá? Ó. Setinha. Isso aqui não é segmento. Isso aqui é outra coisa na matemática. É a semi-reta. Não confunda. Segmento é só o tracinho. Quando tem uma seta, é semi-reta. Certo? Então, vou apagar aqui para vocês não se confundirem. Então, a diagonal AC, tá aqui, ó. Como é que eu represento ela? Com os pontos A e C e um tracinho em cima dela, tá bom? Tá aí feita a indicação. Então, só para reprisar, nós temos a seguinte, ó. Quantos lados tem esse quadrilátero? 4. Quantas vértices eu tenho? 4 também. Deu para fazer apenas 2 diagonais, que é a letra C, né? E na letra D, ângulos internos, eu também tenho apenas 4 ângulos internos, tá certo? Terminei a questão, professor? Não. O grande erro de vocês também. Não lê a questão direito. Ele tá aí, indique quantos e quais são os elementos dele. Agora a gente vai dar nome aos bois, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Eu já sei quanto é a quantidade de cada um. Já botei, né? E agora eu vou só dar nome a cada um deles, tá? Vamos lá. Alguns eu já disse, certo? Mas eu vou fazer de cada um para vocês entenderem. Vamos lá. Lados. Como é que eu dou
a indicação dos elementos dos lados. Mesma coisa com a questão do segmento. Quais são os lados que eu tenho? Vamos lá, anotem aí para vocês não se perderam. Eu tenho o lado AB, aí eu boto o traço em cima, indicando que é segmento. Professor, eu não estou achando o lado AB, tá aqui ele, ó, lado AB, certo? Professor, eu podia começar AD? Pode, errado não tá, certo? Vamos lá, o lado BC, aí eu vou e boto B, C, e o traço em cima, indicando que é o lado BC, certo? Eu tenho um lado CD, aí eu vou, qual é a indicação? C, D, traço em cima, certo? E por último, o último lado, o lado AD. Professor, lá na prova eu fui e botei DA. Zerei, perdi alguma coisa? Não, é a mesma coisa. Se você tivesse botado BA em vez de AB, era a mesma coisa. O que não podia fazer é não botar o traço em cima, certo? Então, esses aqui são os elementos da letra A, tá? Quantos lados? 4. Quais são eles? AB, BC, CD, DA. Pode anotar aí a resposta da letra A. Tá entendendo tudo, Davidson? Pronto. Biazinha, você tá entendendo tudo, Biazinha? Pronto. Anotem a resposta da letra A. Vamos aí para a letra B. Vértices. Como é que eu boto essas vértices? A vértice é mais fácil, pessoal. Eu tenho as seguintes vértices. Vértice A, boto A. Pronto, só isso. Vértice B, B. Vértice C, aí vocês botam o C. E vértice D, bota a letra D. Essa é a indicação das vértices, tá? Só isso. Professor, mas antigamente eu podia botar o chapéuzinho. Precisa aqui? Não, não precisa. Vocês já estão fazendo a indicação correta aí. Então, bota A, vírgula, B, vírgula, C e vírgula D. Tá certo? Essa é a resposta da letra B. Tá bom? Vamos aí, anote para eu ir para a letra C. Lembrando que são 4 vértices. Júlia, você não está anotando, não, Júlia? Sem áudio ainda, viu? Tá ouvindo agora? Tô. Tá anotando, não? Eu já tinha anotado antes do senhor falar, quando você disse para indicar os lados, eu já tinha botado. Ah, muito bem. Gosto é assim. A menina é avançada, avançada. A indicação do C agora, ó. Lá, das diagonais. É a mesma coisa que vocês fizeram, pessoal, com os lados, tá? Só que aqui eu tenho a diagonal AC e tenho a diagonal BD. Então, ó, qual é a indicação? São 2 diagonais com as indicações AC, certo? E a indicação BD. Pronto. E não se esqueçam, tracinho em cima. Lembrando que esse traço significa segmento de reta, tá? Os ângulos internos, que é a opção D, eu já expliquei. É os vértices, só que com o chapéuzinho em cima, tá? Ó, pronto. Então, eu tenho um ângulo interno A, tenho um ângulo interno B, tenho um ângulo interno C e tenho um ângulo interno D. Bom? Então, está aí feito todas as questões. Lados, 4 lados, AB, BC, CD e DA. Vértices, eu tenho A, B, C e D. Diagonais, eu tenho apenas 2, né? Que é o AC e o BD, o segmento AC e o segmento BD. E ângulos internos, eu tenho A, B, C e D. Não esqueça de colocar o chapeuzinho. Se vocês não colocar esse chapeuzinho aí, pode acabar se confundindo com a vértice, tá certo? Ok? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone e perguntar. Não, né? Então, pronto. Vamos lá, continuando aqui.
Desenhe um quadrilátero convexo e identifique os ângulos externos dele. Professor, o que seria ângulo externo? Ó, vou desenhar esse quadrilátero aqui. Pronto. Ele é convexo, tá? Ele não tem nenhum segmento que eu possa continuar e vai passar por dentro dele. Os ângulos externos, pessoal, não são esses que estão dentro do polígono, tá? Os ângulos externos são esses que estão fora do polígono. No caso, eles vão estar assim, ó. São esses daqui, ó. São as medidas que eu tenho fora, certo? Então, esses são os ângulos externos. Quando vocês forem desenhar, aí vocês simplesmente identifiquem eles. Professor, eu identifico como? Com as letras que vocês usarem. Se vão usar A, B, C e D, mesma coisa que vocês fizeram aqui, ó. Mesma indicação. Bota aí as letras com os chapeuzinhos, certo? Lembrando que é ângulos de fora, são os ângulos externos. Bom? Só apagar aqui para continuar a outra questão. Então, vamos lá. Responda os itens. Como podemos calcular a soma das medidas de abertura dos ângulos internos de um polígono não convexo de N lados? Como é que eu posso fazer essa soma? É simples. Vocês vão desenhar, vamos ver qual é o polígono. Se é N lados, ele tem 4 lados. Se é um polígono, se for um quadrilátero, que é o que a gente está estudando, certo? Esse N pode ser qualquer tanto de lados, professor? Sim, pode ser qualquer tanto de lados. O que é que vocês vão ter que fazer? Apenas a somatória da questão dos lados. Se for um quadrado, vocês vão pegar cada um dos ângulos, tá certo? E somar, tá? Os 4 ângulos. Que aí vai dar a questão das medidas dos seus ângulos internos. Professor, eu esqueci o que é o ângulo interno. O ângulo interno, pessoal, é o que tá, certo? Aqui dentro. No caso do quadrado, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui. O polígono que eu estou dizendo é um quadrado. Então, ele tem 4 ângulos internos de 90 graus. Como é que eu posso calcular a soma das medidas dessas aberturas dos ângulos internos? Simples. Posso multiplicar 90 por 4, já que todos os ângulos são retos e eu tenho 4 deles. Tá certo? Isso aí é só a questão da medida dos ângulos. Se fosse um ângulo com mais, se fosse um polígono, desculpa, com mais lados, aí vocês podiam fazer a soma de cada um dos ângulos internos deles, certo? Aí vocês respondem aí as questões B e C. Vamos lá para 31. Desenhe um quadrilátero qualquer em uma folha de papel. Pinte os ângulos internos, que no caso aqui já estão pintados, né? Recorte e faça colagens para verificar a soma das medidas de abertura dos 4 ângulos internos. O que é que vocês vão fazer? Vão fazer um quadrilátero, pode ser igual a esse daqui, certo? E vão cortar ele assim, ó, na metade, tá? Feito isso, vão pegar cada uma das partes e vão pegar cada uma das partes e vão unir. Eu vou pegar esse verde, juntar com esse ângulo roxo, os dois vão juntar com o ângulo azul e o outro com o ângulo amarelo. E aí vamos dizer, vamos anotar aí no livro, na questão, desculpa, o que é que surgiu, que ângulo surgiu, quanto é que deu essa medida dos 4 ângulos internos, tá certo? Bom dia, João Pedro. João Pedro conseguiu entrar? Pronto, conseguiu agora. Bom dia, João Pedro. Ah, pronto. Acho que a internet dele não está muito... Depois faz a tarefa, viu? Acho que a internet dele não está muito boa. Vamos lá prosseguir, então. Já está chegando o nosso Ele tempo. disse que fica saindo direto do celular dele. Tá caindo, deve ser a internet, no caso dele. Viu? Victoria, avisa para ele entrar pelo link que eu mandei pelo dos pais, ver se dá certo com ele.
Pronto, então vamos prosseguir aqui enquanto o pobre do João Pedro consegue entrar. Ó, vamos ver se ele conseguiu. João Pedro, tá ouvindo, João Pedro? O meu só fica saindo quando eu entro, que meu plural acho que tá bugado. Pronto, mas agora fixou, não foi não? Então vamos prosseguir, ó. Vamos lá. João Pedro, é a página 131, tá? Qualquer coisa, quando eu lhe mandar a gravação, aí você assiste que você perdeu. Ó, questão 32. O quadrilátero que você desenhou na atividade anterior é um caso particular. Ele já está aqui explicando, certo? Mas a matemática que já provamos é que a propriedade que você verificou vale sempre. O que é que vocês vão achar quando vocês recortarem? Vocês vão achar exatamente isso aqui, ó, 360 graus, tá? A soma dos quatro ângulos internos do quadrilátero tem que dar 360 graus, tá? A soma dos quatro ângulos internos de um quadrilátero convexo, viu? Convexo. As medidas dele somadas tem que dar 360 graus. Passou disso, ele não é um quadrilátero convexo, certo? Aí ele diz aqui, ó, sabendo disso, complete cada um dos itens com as medidas adequadas. Em quadrilátero ABCD, aí ele vai dar as medidas, ó. O que seria isso aqui, professor? A medida de cada um dos ângulos. O ângulo A, 45 graus. O ângulo B, 100 graus. O ângulo C, 48. Ele quer saber quanto é que é o ângulo D. Professor, se eu não quiser desenhar, posso fazer o somatório? Sim. Como é que eu faço o somatório? Então, vamos somar esses valores aqui de cada ângulo, certo? Igual a quanto? 360. Ou pode fazer a equação. 45 mais 100 graus, mais 48 graus, mais x, né? Porque é o valor que eu não conheço, igual a 360, certo? E aí vocês vão fazer essa equação e vão descobrir qual é o valor do ângulo D. Vocês vão treinando, porque essa questão de cálculos com os polígonos, a gente vai começar e vai ter muita fórmula, certo? Então, não se esqueçam na questão da equação. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não? Ótimo. Então, só para avisar, viu, o João Pedro, eu já passei as atividades para casa, é a 129, 130, e agora a 131, tá certo? Então, para casa, as atividades é 129, Certo. 130 e 131. Vou até botar aqui no chat. Pronto, botei aqui no chat para vocês ficarem sabendo, tá bom? Qualquer dúvida, só me procurar, não? João Pedro, eu vou lhe mandar a gravação da parte que você perdeu, tá certo? Aí qualquer dúvida você me procura que eu lhe respondo, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não? Ninguém? Yandra, tá tudo beleza, Yandra? Pronto, então, ó, bom estudo e bom dever, certo? Terminamos a aula de hoje. E obrigado e até a próxima.